Olá gente, eu sou Michael, trabalho aqui na Day Trade Academy com o Marcelo e estou aqui na Flórida, dia lindo, visitando família aqui, mas eu não queria deixar de dar para você uma retrospectiva dos eventos que aconteceram afetando talvez o mercado esta semana, segunda semana de fevereiro. Vamos lá? Outro novo recorde de alta na segunda-feira, esta semana pela S&P 500 e também o Nasdaq. Isso em otimismo sobre coronavírus, pois trabalhadores chineses estavam voltando aos seus empregos em fábricas e outros negócios. Também influenciando foram relatórios positivos de lucros nos Estados Unidos, né? Dados econômicos também positivos e estímulo pelo Banco Central chinês, que talvez haja mais, né? Na madrugada de terça, oficiais chineses divulgaram suas crenças que o vírus pode ser contido até abril. Vamos ver. Em resposta, os índices dos Estados Unidos registraram outro novo recorde. Notícia positiva continua na quarta-feira e o S&P 500 e Nasdaq postaram o terceiro dia consecutivo de novas altas. Porém, na quinta-feira, ações dos Estados Unidos caíram muito, pois houve um surto de novos casos do vírus. Sabe por que há tantos novos casos do vírus? Parece que tipo 15 mil foram descobertos de repente, né? Mas a China explicou que a maneira em que os casos foram contados foi atualizada. Atualizado? Como que é? Mas pelo menos na quinta parecia que a epidemia pode ser pior que antes foi imaginada, né? Também o 15º caso foi descoberto nos Estados Unidos, em Santo Antônio, no estado de Texas, e esta pessoa estava em Wuhan, da China, onde o vírus aparentemente teve sua origem, e ele foi evacuado e posto de quarentena por vários dias antes que testou positivo para o vírus. Então, novo caso, mas tipo sob controle, não sei, né? Isso que é o medo, né? Pessoas estão pensando, talvez não seja tão ruim quanto pensamos, mas pode também ser muito pior que realmente estávamos imaginando. Ações dos Estados Unidos encerraram misturadas na sexta-feira, com incerteza sobre o vírus e dados econômicos piorando um pouco, dados econômicos dos Estados Unidos. Apesar do pânico geral, índices nos Estados Unidos encerraram a semana mais altos e o Dow fechou 1% para cima, S&P 500 1,6% positivo e o Nasdaq superou a todos, ganhando 2,2%. No início da semana, na madrugada de segunda-feira, os mercados globalmente começaram a baixar. 97 pessoas tinham morrido do coronavírus somente no domingo, e analistas cada vez mais estavam revisando para mais pesado o impacto do vírus nas economias do mundo. Poxa, está muito brilhante aqui, eu vou ter que virar. Meu olho está chorando aqui. Voltou, agora está voltando a sombra. Os mercados do mundo na terça-feira moveram-se semelhantemente ao dos Estados Unidos, quando oficiais da China disseram que novos casos já estavam no declínio. Quanto tempo que vai durar isso, né? Na quarta-feira, mercados da Europa subiram para novos altos, juntos com os dos Estados Unidos, no pensamento que talvez o vírus já estava sendo vencido, porém alguns analistas expressaram suas dúvidas. Na quarta-feira, o número de novos casos no vírus oficialmente baixou. Claro que as ações subiram em resposta. O petróleo, que tinha sofrido mais que ações, deu um pulo de 2% para cima, mas esse otimismo, seguido por otimismo e mais otimismo ainda, sofreu uma dose dobrada de realismo na quinta-feira. Muitas pessoas já tinham expressado suas dúvidas da verdade das divulgações da China. Será que China vai contar toda essa realidade? Realmente se vai parecer que China não está cuidando bem do caso? Eu acho que China tem a cultura de esconder esta realidade. Aliás, eles fecham, eles bloqueiam acesso a outros países da internet para seus próprios cidadãos. Como você acha que vai contar toda a verdade para o resto do mundo? Eu acho que não.
Já saíram vídeos mostrando mortes na China que, se fossem realmente representativos, indicaram que os números verdadeiros de infectados e casos fatais devem ser muito mais altos que o governo chinês está divulgando. Quando a China divulgou na quinta-feira justamente isso, o balão de otimismo que os 3 dias antes tinha subido nos mercados, estourou muito mais rápido do que tinha se inflado. Claro que as ações estavam sendo liquidadas e quem estava saindo em pânico, poxa, procurou porto seguro em títulos títulos governos e também em metais preciosos, principalmente ouro, né? Sexta-feira viu ganhos incrementais, né? Só pouco a pouco. Influências positivas incluíram o sentimento que, enfim, os danos à economia global não seriam de tão longo prazo quanto foi imaginado e a probabilidade de ainda mais estímulo pelo Banco Central chinês. Eu vou ter que me mover para lugar onde não tem tanto sol. Bora? Mercados da Ásia encerraram a semana misturados. China e Hong Kong até conseguiram ganhar por 1,4% e 1,6% respectivamente. Impressionante, né? Com todo esse vírus por aí. As Filipinas foi o maior perdedor desse setor, dessa região, caindo 3,1%. Taiwan superou a todos, subindo 1,8%. Mercados europeus, por maior parte, mais altos. Só Londres, que perdeu, caindo 0,8%. Istambul, que ninguém sabe onde classificar, né? Também caiu 0,7%, mas os outros foram ganhadores para a semana, com a Alemanha superando com uma subida de 1,7%. Outro ganhador surpreendente das Américas, por maior parte mais altos, a Bolsa Mexicana superando os outros, subindo 1,4%. Bovespa ganhou 0,5%, nada mal, nada excelente, mas nada mal, né? Mas o que foi com a Argentina? Poxa, caiu 6,6%, né? Nada de ação regional, não. Aparentemente, o governo simplesmente resolveu adiar um pagamento Resolveu adiar. Como você não pode fazer isso, né? Resolveu adiar um pagamento de $1 bilhão num dos seus títulos de 20 anos. Título do governo. Decidiu, a gente não vai... E não é só para... espera aí que a gente deposita quando cai dinheiro no nosso banco daqui a uma semana por aí. Nada disso. Eles dizem que o pagamento com prazo de quinta-feira, anteontem, a Argentina diz que vai pagar dia 30 de setembro. Gente... E os pagamentos, entretanto, ninguém sabe, entendeu? Se uma moeda não tem base em algo fixo, né, tipo o ouro, o único valor que tem é confiança que o governo que a emitiu vai cumprir com os seus compromissos. Caramba, Argentina, será que é o começo do fim? Tomara que possam endireitar essa situação, que isso não é bom isso não. Em meio a tudo isso, alguém está achando o Bitcoin um bom lugar de depósito de valor. Bitcoin no domingo subiu acima do marco de $10.000, né? Maior nível desde setembro de 2019. Só em 2020 tem subido mais de 40%, mas é volátil, gente, né? Por que depositar seu valor em coisa dessa que pode também cair esse tanto ou muito mais em pouco tempo? O Bitcoin ganhou 5,4% essa semana, subindo para $10.341 por moedinha digital, né? Composto de 0 e 1 e 1 e 00 moeda digital, né? Ainda há território para ganhar, para chegar à alta de 12 meses, que fica em $13.800, né? Então, quem sabe as pessoas que estão investindo nessa moeda acham que vai subir ainda mais. Inflação para consumidores chineses subiu 5,4% em janeiro. Foram esperados só 4,9% em janeiro, mas subiu esse tanto, mais 5 décimos de 1%, 0,5% ainda para cima. 0,4% mais alto que dezembro, na expectativa de aumentos de compras para o ano novo lunar e porque preços de porco já estavam subindo muito. Então, inflação chinesa para cima, chinesa, quer dizer, o orçamento anual dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2021 provavelmente sairá por volta de 4,8 trilhões de dólares. Estará cortando porcentagem de alguns programas sociais e auxílio a outros países, porém gastos militares aumentarão por 0,3% e a expectativa é que o déficit para 2020 superará $1 trilhão.
cresce, né? Cada ano a gente tá acrescentando $1 trilhão para a esta dívida. Não é sustentável isso, não pode continuar dessa maneira, né? Gastos fiscais na China aumentaram 8,1% em 2009 em comparação com 2018 e a pouca, né, isso nem inclui os gastos no vírus. Isso é para 2019. Esse aumento foi mais que o crescimento econômico de 6,1%, né? Então, gastos fiscais aumentaram 8,1%, mas crescimento econômico só 6,1%. É o ritmo mais fraco de crescimento em décadas. Ingressos aumentaram por 3,8%, que é muito bom, né? Porém, gastos somaram 25% a mais que os ingressos. Claro que essa situação não pode continuar indefinidamente, né? E agora com este vírus, né, produtividade vai cair subitamente e é difícil recuperar isso. Os gastos são enormes. O impacto deste vírus será sentido por anos. Na quarta-feira, preocupações sobre a economia europeia fizeram com que o euro caísse até valer só $1,08, né? Geralmente está 1,20 por aí, uma queda de quase 4% em um mês e menor valorização desde 2017. A economia alemã, já enfraquecida e só por pouco evitando ser negativa, pode entrar em recessão inegável devido à enorme pressão do coronavírus. A expectativa de analistas de Deutsche Bank, um banco alemão, né, banco particular, não é banco central. A expectativa dos analistas do banco de investimentos é de um encolhimento para o quarto trimestre de 2019 da economia alemã. Já há esta pressão, mas ainda quem será o sucessor de Angela Merkel, né? Isto está em disputa, uma redução da produção industrial da zona do euro também em geral e também medo sobre saúde, não do vírus, mas saúde financeira da Itália. Ditador Maduro da Venezuela diz que vai permitir compras e vendas em dólares dos Estados Unidos. Ele vai permitir, que bonzinho ele, né? Vai permitir. Poxa vida, por um lado da boca ele diz que os Estados Unidos, capitalista, é culpado de todos os problemas econômicos do país socialista, e os Estados Unidos está por aí dizendo que isso a gente não quer nada aqui com a Venezuela, que é isso, né? E Venezuela, não, é culpa dos Estados Unidos, né? Por outro lado, ele vê que o Bolívar não tem mais valor nem confiança. E Argentina está prestando atenção, né? Moeda não tem confiança, você vai ficar na mesma situação de Venezuela e agora vai permitir transações em dólar, como se ninguém já não estivesse fazendo isso, pá. Gente, e o candidato da oposição que está ganhando aqui nos Estados Unidos é socialista, que diz que admira o jeito de Venezuela. Poxa, ele diz que é bom quando há filas para pão. Caramba. Gente, doido, né? No mundo de petróleo agora, até a Rússia está concordando com o OPEP e está a favor de cortes em produção de uns 600 mil barris por dia, isso que compõe por volta de 0,6% da oferta diária mundial. Esta divulgação fez com que o petróleo dos Estados Unidos subisse de volta acima de $50 e Brent acima de $55 por barril. Alguns dias de boas notícias do vírus aliviaram os medos de demanda reduzida prolongada para produtos de petróleo, boiando os preços, mas a partir de quinta-feira, preços de petróleo subiram esta semana. Bruto dos Estados Unidos ganhou 3,4% para $52,20, enquanto o Brent internacional subiu 5,2% para $57,32. Metais preciosos também encerraram a semana mais altos por pouco, né? Ouro ganhando 0,8% para 1.584 por onça e prata subiu 0,3% para $17,82 por onça. Ok? Então, pois é, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel tinha escolhido uma sucessora, Annegret Kramp-Karrenbauer. Bom nome alemão, né? Porém, ela divulgou que não vai se candidatar, pelo menos nessas próximas eleições do ano que vem, mas ela resolveu permanecer presidenta do partido político, pelo menos até encontrar outro candidato. Parece que ela está se desanimando com tudo isso, não quero nem fazer isso mais, né? Ela também é ministra de Defesa e planeja permanecer neste cargo até o fim da temporada legislativa no outono de 2021.
O alicerce do governo italiano já estava apresentando rachaduras, mas agora o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi está ameaçando uma resolução oficial de desconfiança no seu próprio ministro de Justiça. Falando de rachadura nessa alicerce, caramba, é italiano, vocês conseguem brigar mais por aí? Não acho isso muito proveitoso, não. Sinn Féin, e isso está isso está afetando os mercados do resto da Europa também. Sinn Féin, da Irlanda, né, que é um partido esquerdista e nacionalista irlandês, venceu sobre os dois partidos centro-direita que sempre vencem na história do país até agora. É a primeira vez que Sinn Féin tem vencido. Sinn Féin quase dobrou seu resultado nas últimas eleições para 24%. Agora, por que isso é importante? Este partido tem como meta central a reunificação com Irlanda do Norte. Então, isso é Irlanda normal. Eles querem reunificar-se com Irlanda do Norte, que atualmente faz parte do Reino Unido, com Inglaterra e Escócia. Poxa, se isso acontecer, vai complicar o Brexit ainda mais, né? E sem dúvida também há movimento para a independência da Escócia. Sem dúvida a gente na Irlanda do Norte, em ambos os lados da questão. Complicado isso. Até sábado, dia 15, o número de casos confirmados do coronavírus, agora oficialmente chamado Covid-19, é acima de 67 mil e o total de mortes está em pouco mais de 1.500. Né? Então, menos de... Aí eu tive pensado na... assim, porcentagem seria... esqueci. Mas é pouca coisa, né? Não é porque você é só porque você contraiu ou contratou essa doença, não quer dizer automaticamente você vai morrer. De fato, 8.582 pessoas têm se recuperado, ok? Então, você tem mais de um 10% de chance de recuperar, e realmente temos que deixar a doença progredir um pouco mais para realmente saber dessas possibilidades. Então, não é sentença de morte imediata, não. São 15 casos nos Estados Unidos, nenhum no Brasil ou Portugal. Por que mudar o nome da doença? Porque coronavírus é uma classificação de vários vírus comuns, alguns perigosos, inclusive o SARS, né, o vírus que é com efeitos severos respiratórios, que em 2003 que matou mais de 1.000 pessoas, e outros não tão perigosos assim. Covid-19 significa doença de coronavírus que se desencadeou em 2019, né, especificamente em dezembro. A previsão de analistas é que a doença vai repercutir na economia global ao custo de 280 bilhões de dólares no primeiro trimestre e fazer com que o PIB mundial caia em comparação com o trimestre anterior pela primeira vez desde 2009. Espera-se que a produção perdida se recupera nos próximos trimestres para que a economia global volte a ser normalizada até os meados de 2021. Mas é só Deus mesmo que sabe do futuro, né? Essa esperança de analistas se depende de muitos fatores super variáveis que ninguém consegue saber a esta altura. Então temos que só esperar e orar. A economia do Reino Unido encerrou o ano 2019 1,4% positivo, apesar de postar zero crescimento no quarto trimestre. Para o ano superou França com 1,2% e Alemanha, que só ficou com 0,6%, apesar de toda a incerteza de Brexit acontecer ou não e como, né? Então, parabéns para o Reino Unido com esse sucesso na área econômica. A Comissão Europeia prevê crescimento moderado para a zona do euro, estimando o PIB para 2020 e 2021 em 1,2%. Não é recessão, né? Não é enorme, mas também não é recessão. Vê inflação também em 1,3% e 1,4% para aqueles anos, respectivamente. Diz que a propagação da Covid-19 é o maior perigo que atualmente se apresenta à economia da região. Estes relatórios demoram para ser preparados e divulgados, então duvido que as últimas pioras da situação do Covid-19, eu estou falando do para vírus e dá para doença, agora é doença do coronavírus 19, então é da Covid-19, né? Mas duvido que essas últimas pioras dessa situação da Covid-19 se integraram nesta previsão.
ainda está para revisada, né? Agora, uma semana depois da divulgação dos melhores números, até surpreendentemente bons, em muito tempo de aumentos de vagas de emprego dos Estados Unidos, agorinha saiu um relatório que vagas caíram para 364 mil, a uma baixa de 2 anos em dezembro, enquanto o número de novos empregados aumentou um pouquinho. A interpretação mais comum é que a grande aceleração recente no mercado de emprego não será sustentável indefinidamente a esses mesmos níveis, e o menor crescimento é o menor crescimento desde dezembro de 2017. Claro que uma onda tão aguda dessa não pode continuar tão alta, né? tão impactante. Então, não é de se surpreender, não. O Banco Central Chinês começou a oferecer alívio. Agora, mais de 300 empresas chinesas estão procurando empréstimos totalizando ao menos 8,2 bilhões de dólares para amenizar o impacto da Covid-19. Agora, vocês sabem o que é Covid-19, né? Os bancos ainda precisam avaliar os casos e aprovar ou não, e esse dinheiro é para ser oferecido a termos de juros favoráveis. Aviões ou ações, eu estou pensando em avião que está passando aqui, ações das empresas americana Bed Bath & Beyond, que se especializa em toalhas, lençóis e travesseiros e cobertores e todo tipo de utensílio e equipamento para a cozinha, baixaram 26% ao seu menor nível em 4 meses na quarta-feira, depois do relatório trimestral, que não foi tão bom quanto hoje da maioria do mercado americano. A cadeia de lojas já estava sofrendo e um novo presidente está tentando resgatar e ressuscitá-la, mas notícias ruins por aí. Lyft, concorrente da Uber, postou um relatório para o quarto trimestre que superou as previsões dos analistas na categoria de ingressos. Você pensa, poxa, então deve ter subido? Não. Porém, perdas líquidas aumentaram, tanto que a perda total para 2019 ficou em 2,6 bilhões de dólares. Ainda não foi rentável esta empresa. Nem Uber nem Lyft estão indo muito bem. Nem Uber nem Lyft conseguiram estabelecer ou publicar previsões de quando poderão ser lucrativas. Nem sabem até agora, nem sabem. Uber caiu 5% e Lyft caiu 7% nessas notícias. Ações da montadora de automóveis Nissan caíram 9,6%, a uma baixa de 10 anos e meio. Isto em resposta a notícias que a empresa cortou sua previsão de lucros e divulgou que não pagará dividendo na segunda metade de 2020. Você quer desanimar seus investidores? Gente, claro que todo mundo disse, se não há dividendo, se está indo tão ruim assim, então vamos cair fora. Há muita outra ação por aí que a gente pode comprar, né? Também postou sua primeira perda trimestral em uma década. Montadora parceira Renault, que possui a maioria das ações de Nissan, disse que também vai ter que cortar o dividendo. Na Alemanha, seu superávit de comércio para com os Estados Unidos encerrou 2019 um pouquinho para baixo, né? O consenso é que não será o suficiente para desviar os esforços de presidente Trump de endireitar o que ele vê como uma situação injusta de comércio com quase o mundo inteiro, né? O comércio com a China já está há muito tempo em processo de ser ajeitado, primeira fase já assinada, com Canadá e México também já assinada, logo vai ser a vez da Europa. Espera aí, gente, sua vez está chegando. A administração do presidente Trump está pedindo um bocado de dinheiro, 25 bilhões de dólares no orçamento para 2021, com o fim de colocar um homem e uma mulher na Lua até 2024. Você acha isso necessário mesmo? Talvez seja. Trump acabou de... Eu gosto disso, eu até gosto disso, né? É muito bom, é muito divertido, muito legal, e eu também gostaria de ir, mas será que devemos gastar 25 bilhões de dólares nisso, né? A conta, tanto problema por aqui em casa, né? Trump acabou de anunciar no seu discurso sobre o Estado da União semana passada que a intenção é que a Lua seja uma base intermediária para que os Estados Unidos seja o primeiro país a enviar astronautas a Marte. Marte, chegamos, gastamos muito dinheiro e agora, não sei. A viagem à Lua, né, desencadeou muita nova tecnologia, então quem sabe.
que beneficiou o mundo inteiro. Quem sabe em qual ano acontecerá isso, né? A viagem a Marte tem muita conquista aí aqui na Terra, mais importante para vencer primeiro, eu acho, minha opinião. Facebook agora diz que está lutando contra a fake news. Será? Né? Ou seja, notícias falsas. Entendeu o que é fake news, né? Essa é aula de inglês para vocês. Diz que interditou uma rede de contas supostamente utilizadas pelo serviço de inteligência militar russa para divulgar narrativas falsas. É mesmo? Com o fim de prejudicar a Ucrânia e outros países no leste europeu. Acho perigoso quando uma empresa gigantesca, manifestadamente com viés, que os usuários acham uma plataforma neutra, né? Não seja uma editora. Reivindica esta plataforma, Facebook, né, reivindica o direito de excluir ou não postagens que só ela determina que sejam falsas, né? Já há muito caso de Facebook e Twitter, especialmente YouTube, restringir acesso a postagens ou até revogar contas que contradizem não necessariamente a verdade, mas suas preferidas posições políticas. Parece que está acontecendo na China. A empresa, obviamente, particular, na minha opinião, tem o direito de fazer o que bem quiser e, portanto, ou beneficiar ou sofrer as consequências. Porém, essas empresas, né, grandes são vistas como plataformas imparciais, quando na verdade tem se mostrado longe disso. São parciais mesmo. Realmente não é grande secret, não é grande segredo, não. É algumas daquelas roupas íntimas, né? Não esconde muito, não. Mas investidores gostaram das notícias e ações da L-Brands subiram 5% só naquela divulgação. Já subiram mais de 40% nos últimos 12 meses. Tesla recomeçou produção em Xangai esta semana, tinha parado devido à Covid-19. Volkswagen, Daimler e Ford também estão recomeçando operações na China, enquanto Toyota e Honda ainda não têm divulgado uma data de reiniciar. General Motors planeja recomeçar dia 15. Fábricas de Fiat Chrysler na Europa já informaram que sua produção está sendo interrompida por falta de peças da China. Houve planos para uma grande usina de 310 megawatts eólica, né, a partir do vento, né, temos muito vento hoje, ou seja, de turbinas de vento, né, na África. Google ia comprar 12,5% desta usina. O problema é que para estar completa em 2019, quer dizer, era para estar completa em 2017, mas devido a esses atrasos que ainda não está completa e nem tem previsão, Google cancelou a compra, né? Não tem mais 12,5% dos recursos que esperavam esse ingresso. Houve grande oportunidade de lucro para quem estava prestando atenção à fusão entre operadores de celular nos Estados Unidos, T-Mobile e Sprint. Há anos as duas empresas estão tentando efetuar esta fusão, valorizada em 26 bilhões de dólares entre a terceira e quarta maiores operadoras. Claro que eles querem se fusar e depois concorrer melhor com o primeiro e segundo grandes operadores. Vários estados rejeitaram a fusão e uma decisão legal tem agora aprovado pelo menos a próxima etapa. Como uma decisão, por exemplo, aprovou pelo menos a próxima etapa. Como resposta, ações da T-Mobile subiram 10% e ações da Sprint pularam 70%. Poxa, há um novo ETF, ou seja, Exchange Traded Fund, que lançando na semana passada. ETF é um tipo de fundo mútuo que é negociado na bolsa como se fosse uma ação. Você pode comprar, vender como se fosse uma ação, né? Novo ETF é formulado por BlackRock, concentra-se em empresas verdes, né, que cuidam do meio ambiente. Aparentemente há grande demanda para esse setor, pois o fundo atraiu 600 milhões de dólares de investimentos em menos de uma semana. Sem dúvida, outros bancos de investimentos agora estarão lançando produtos semelhantes. O cara tá muito perto aqui, avião. Em violação de sanções das Nações Unidas implementadas em 2006,
Coreia do Norte tem continuado a aumentar seus programas de mísseis balísticos nucleares em 2019. Algumas das sanções, só agora que você notou, né, algumas das sanções econômicas e comerciais baniram a venda de petróleo refinado e carvão à Coreia do Norte, porém essas sanções foram contornadas com a ajuda da China e a um valor de pelo menos 370 milhões de dólares. O general encarregado com forças espaciais dos Estados Unidos divulgou que 2 espaçonaves russos chegaram a distância relativamente curta de 100 milhas de distância de um satélite dos Estados Unidos. Ele divulgou que os 2 naves russos também foram seguidos, né? Ele disse que é muito fora do normal e nada de bom, né? Fica com sua distância por aí, e que os russos estão criando uma situação potencialmente muito perigosa, essa situação muito perigosa no espaço. Vixe, logo vai ser guerra nas estrelas de verdade. Os centenas de fogos no mais populado estado da Austrália, New South Wales, até que enfim estão contidos pela primeira vez em quase 6 meses de queimada. Chuvas pesadas ajudaram os bombeiros e têm aumentado níveis em represas a máximos de 2 anos. Finalmente chegou a chuva, né? Procurador-geral dos Estados Unidos divulgou esta semana que os Estados Unidos têm indiciado 4 hackers militares chineses por romperem a segurança em 2019 ao 2017 da agência de crédito Equifax, que afetou 147 milhões de cidadãos americanos, quase a metade da população. Aqueles chineses tem que ter cuidado que eles tentam dominar por qualquer maneira, né? E é por isso que aquele equipamento de 5G da Huawei, agora eu quero que chegue 5G, mas se é Huawei que vai fazer, caramba, Huawei está chamando tanta atenção. Os Estados Unidos encontrou algo na eletrônica desses equipamentos de Huawei que facilita espionagem. Esta semana foi lançado um processo legal contra a Huawei. Os Estados Unidos também indiciou a Huawei de roubo de tecnologia e de ajudar Irã a rastrear manifestantes, né? Se lembra ultimamente os manifestantes estão dizendo, não, este governo de Irã nós precisamos repor. Vixe, se Huawei está fazendo isso já, sendo Big Brother e tudo, né? É invasão de privacidade grande. Na África, a invasão, por enquanto, não é por Huawei nem Irã, é por centenas de bilhões de gafanhotos. E a situação só está piorando. Os enxames estão se reproduzindo muito rapidamente. As Nações Unidas dizem que Etiópia, Somália, Quênia, Tanzânia e Uganda precisarão de muito auxílio humanitário, né? Principalmente de comida, que os gafanhotos estão comendo tudo. Não somente a China, mas Irã também quer dominar. É aquela velha história do grande Satanás e Satanás menor. Um é dos Estados Unidos, um Satanás é os Estados Unidos e outro Israel. Não me lembro, não consigo lembrar qual é. Que o Irã foi todo pacífico, né? Especialmente sua refinação de combustível nuclear. Será? Ou será que eles querem atacar outras pessoas, né? Irã, por favor, comporta-se. Você está bem, comportem-se. Tenham uma boa semana nos mercados e até semana que vem. Tchau.